Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa meditação da Palavra de Deus através da primeira leitura e do Salmo da missa deste sábado, dia 10 de maio. Queremos invocar a presença de Deus através do seu Espírito. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, que agistes em Pentecostes, agistes na vida dos primeiros cristãos, nós pedimos o teu auxílio para que o Senhor venha agir também em nós e com a tua luz dar-nos o entendimento da Santa Palavra para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Amém. Hoje, a primeira leitura da liturgia é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 31 ao 42. Ouçamos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E como é interessante nós continuarmos a leitura dos Atos dos Apóstolos, percebendo que, sim, eles enfrentaram perseguições, dificuldades, mas tantas maravilhas Deus realizou naquela igreja que estava nascendo. E a palavra que nós ouvimos hoje começa dizendo que a igreja vivia em paz naquele momento. E ela ia se consolidando e progredindo no temor do Senhor. E esse crescimento daquela igreja que ainda estava nascendo é tão bonito, né? Como eles iam se fortalecendo, como eles iam progredindo, sobretudo no temor do Senhor, no respeito ao Senhor. E crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. O grande protagonista dos Atos dos Apóstolos não são os apóstolos, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo quem concede essa paz à igreja
é o Espírito Santo que permite o crescimento dessa igreja, é o Espírito Santo que realiza os prodígios que se manifestaram. Nós ouvimos hoje Pedro, que é canal da graça de Deus para que Enéas fosse curado, para que Tabita fosse ressuscitada. Aquilo que Jesus fez, e ele havia prometido isso, né? Pedro faz o mesmo e faz coisas maiores, através da ação do Espírito Santo. Mesmo Espírito Santo que conduziu a igreja lá nos princípios e continua hoje também conduzindo a igreja. Vivemos essa experiência do conclave, da escolha do nosso novo Papa, e quem conduz essa escolha é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fez com que a igreja crescesse, se fortalecesse lá no início, nós cremos. É o mesmo Espírito Santo que continua conduzindo a sua igreja. É o mesmo Espírito Santo que continua realizando os sinais e prodígios. E por isso nós precisamos sempre clamar a força desse Espírito. E por isso nós precisamos sempre invocar o poder do Espírito Santo, para que também através de nós os milagres, as curas, os prodígios continuem acontecendo. E acima de tudo, que o Espírito Santo possa continuar conduzindo a igreja, para que a igreja continue crescendo, que a igreja continue se fortalecendo. Agora, queremos que o Espírito Santo conduza o nosso novo Papa, que o ilumine, o fortaleça na missão que nós sabemos não é fácil, mas que o Espírito Santo continue sendo o protagonista de toda a nossa fé, de toda a ação da nossa igreja. Rezemos o Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você a força do Espírito Santo, a bênção do nosso Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de assistir o Evangelho. E lembrando que amanhã, domingo, nós fazemos um único vídeo com a homilia comentando as 3 leituras do dia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.